Então vamos lá. Nas duas últimas aulas, nós estávamos vendo Romanos de 1 a 11. Na última aula, o que a gente viu? Vocês lembram? O que foi mostrado na última aula? Qual era o tema? Ou o que a gente Perguntas falou? do Paulo. As perguntas de Paulo. Vocês lembram das perguntas? Mais ou menos? Mais ou menos, mais ou menos. Algumas. Algumas. Vamos lá, deixa eu facilitar a vida de todo mundo aqui. Vamos lá. A partir do 4, ele faz algumas perguntas. Né? Eu já tratei sobre esse tema, a questão da dialética e da retórica dele, enfim, a forma como ele coloca o texto, né? Como ele coloca a explicação. Você tem, obviamente, um fundo extremamente espiritual, mas a forma como ele coloca de uma forma lógica e organizada. Né? Então, ele usa esse método de trabalhar com perguntas. E eu acho muito legal isso aí. Eu gosto bastante de trabalhar com perguntas. Então, vamos só relembrar essas perguntas e quem lembrar a resposta pode falar para a gente, tá bom? Então, a primeira delas, Abraão foi justificado por obras? Alguma coisa que Abraão fez que fez com que ele fosse justificado? Quem souber pode Não, responder. pela fé. Exatamente. Abraão foi justificado pela fé que ele teve na promessa. Ele não conhecia Cristo, ele não conhecia, nem sabia que vinha Jesus, ele não tinha um povo, ele era uma tribo, e era uma tribo nessa época ainda muito pequena, ainda não era uma das maiores tribos e tal, enfim. Ele tinha uma situação lá que ele não tinha nenhum conhecimento, e Deus ele tinha acabado de conhecer, né, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, que ele conheceu a Deus, então assim, ele não foi justificado por nada que ele tivesse feito, nem porque foi na igreja todo domingo, nem porque dava dinheiro para os pobres, ele foi justificado porque ele teve fé. Por isso, Deus viu nele um homem digno. Tá? Assim como viu em Davi também, que teve fé, né, e ele era um homem piedoso, e tantos outros que a gente tem exemplos no Antigo Testamento. E aí a pergunta é a seguinte, né, que um pouquinho antes dessa pergunta, ele fala que a graça veio onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E daí a pergunta, então a gente vai permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Gente, sem timidez. Tira o mudo e manda. A gente deve permanecer no pecado para que tenha mais graça? Aquela coisa de, eu vou pecar mais ainda, porque Deus perdoa, então eu peco hoje, amanhã Deus perdoa e está tudo certo. Depois de amanhã eu peco de novo. É isso que a gente tem que fazer? Não, não é isso, não. Não é isso. Né? E por que eu não devo fazer isso? Qual que é a lógica por trás do não pecar? Que agora nós vivemos uma nova vida pela fé e não podemos continuar a cometer os mesmos erros. Exatamente. O velho homem morreu, né? O batismo ele representa muito isso. O velho homem morre e é enterrado e renasce para uma nova vida em Cristo. Portanto, a gente não deve permanecer no pecado, porque quando a gente permanece no pecado, eu estou servindo ao pecado e, portanto, qual é o salário do pecado? É a morte. É a morte. Se eu estou servindo o pecado, esse vai ser meu salário. Então, eu não devo mais servir o pecado, eu devo servir a Deus, né, para que tenha vida. Na mesma linha, ele pergunta, então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? Um pouquinho antes, ele comenta que quem não tinha lei não conhecia o pecado. E, portanto, eu posso pecar à vontade, já que eu estou na era da graça e não mais da lei, eu posso pecar à vontade? A resposta aqui vai na mesma linha. Né? Não, pelo mesmo motivo. Porque se eu estou debaixo da graça, eu devo agir conforme as leis da graça, vamos colocar dessa forma, não conforme a lei do pecado. Então, eu devo abandonar o pecado e seguir conforme a graça. E daí uma outra pergunta, que é uma conclusão mais ou menos das outras duas. E a lei, então, é pecado? Já que eu tinha a lei que me avisa do pecado, a lei é pecado? Não, não é pecado. Ela vem exatamente para me mostrar o que é certo e o que é errado. Exatamente. A lei, ela me mostra o certo e o errado. É através da lei que eu sei o que é o pecado. É porque lá na lei está escrito não matarás que eu sei que matar é errado. Ficou no mundo agora, irmão Renato, não dá para te ouvir. Peraí, deixa eu ver o que aconteceu. Oi? Voltou?
Vocês estão me ouvindo? Para mim, desculpa. Desculpa, alguém estava ligando, desculpa. Ah, tá bom. Tá bom. Deixa eu compartilhar de novo a tela. Bom, então a gente vê que a lei não é pecado. Ela própria, ela me avisa do pecado, mas ela é santa. Então, se a gente for abrir lá em 7:7, na verdade, um pouco depois do 7:7, deixa eu abrir a Bíblia aqui. Não estou compartilhando a Bíblia, né? Deixa eu compartilhar tudo. Daí vai a Bíblia junto. Pronto. Então, cadê o 7:7? 4, ixi, passou. 5, 6, 7. Então, aqui ele manda no 7:12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom. A lei, ela não é pecado. E aí ele pergunta e já responde, né? É a lei pecado? De modo nenhum. De forma nenhuma. Que mais? Vamos ver. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom, aí é uma pergunta retórica, né? A gente não tem muito como responder essa aqui, mas na continuação disso tem um dos textos mais conhecidos da Bíblia, um dos mais pregados. Vocês lembram o que vem em seguida a isso? Ao 8:31? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que ele fala em seguida? Aqui, 8:31. Em todas essas coisas, não estava grifado, por isso está procurando. Em todas essas coisas, pois, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, esse aqui é um dos textos que nos dá esperança. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Seguindo aqui rapidamente, isso aqui é só lembrando da que a gente já viu, tá? Então, Deus é injusto? Só um detalhe que eu não deixei claro na última aula, mas esse lado à esquerda, ele está fazendo uma análise do pecado, da justificação e da fé. Aqui à direita, ele já começa a falar um pouco sobre Israel, sobre o povo de Israel. Então aqui ele pergunta, né? Deus é injusto? A injustiça da parte de Deus? Por quê? Aqui ele está se referindo ao povo de Israel, que foi condenado, né? Que não aceitou a palavra e que sofreu a punição por isso. Então, por isso, Deus é injusto? 9:14. Resposta: de modo nenhum. E aí ele fala sobre os gentios, né? Então ele está justificando aqui que os gentios, eles também devem receber a palavra, ouvir a palavra e aceitar. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei, mas que os gentios, que não buscavam a justificação, vieram alcançá-la. Né? Então, é isso aqui que abre a porta para a gente. Deus abre a porta para a gente quando Israel cai. Né? E quando Israel cai, que abre a porta aos gentios, vem a próxima pergunta. Então, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Porque o povo foi punido. Né? Ele sofreu invasão, ele foi levado pelos assírios, pelos babilônicos e tudo mais. Né? Depois teve a invasão dos gregos, depois dos romanos, enfim. Teve essa punição. Então, Deus rejeitou o povo? Não. A prova disso é aquilo que a gente viu na aula passada, que o Salvador veio do povo judeu. Exatamente. O Salvador veio do povo. Então, não só não rejeitou, como ele cumpriu a promessa de que o mundo inteiro, todas as famílias da terra, seriam abençoados por meio desse povo. Como foi por meio de Jesus, o Cristo, e foi também por meio dos apóstolos e de tantos outros judeus que levaram a palavra para toda a terra. E a última pergunta que a gente viu na última aula: porventura tropeçaram para que caíssem? Ou seja, o objetivo era que eles fossem derrubados? Foi por isso que Deus fez com que eles tropeçassem? Essa é a ideia? Está aqui, ó, de modo nenhum. Então não era esse o objetivo. Deus não queria que eles tropeçassem para que caíssem, mas eles tropeçaram e caíram. Entretanto, pela sua transgressão, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Na verdade, aqui, pela sua transgressão, veio a salvação aos gentios. No plano original de Deus, a gente já tratou sobre isso numa outra aula, então não vou elaborar muito, só comentar rapidamente. Os judeus deveriam levar essa palavra para o mundo inteiro. Eles eram
para espalhar a boa nova de que veio a salvação por meio de Deus. Isso até antes de Cristo. Era para eles fazerem isso. Não fizeram. E tropeçaram e caíram. Entretanto, mesmo assim, Deus cumpriu a promessa que era que todas as famílias da terra fossem abençoadas pelo nome de Abraão, pela família de Abraão, pela descendência de Abraão. Essa palavra foi cumprida. Então, apesar da... Oi? É que eu lembrei essa parte quando no Velho Testamento fala: vocês são povo escolhido, raça eleita, sacerdócio e escolhido. Enfim, essa parte aí do Velho Testamento é o que é mais ou menos Deus falando, ó, o propósito é que vocês levem essa salvação para o mundo. Alô? Estou ouvindo. Não, desculpa, o que eu estava falando é que estava dando um eco, estava dando um barulho estridente e eu perdi o último pedaço do teu comentário. Eu falei o seguinte, aí quando você fala assim que o plano de Deus para o povo judeu era levar a salvação para o mundo, aí eu lembro quando no Velho Testamento falava: vocês são povo escolhido, raça eleita, e por aí vai, aquela parte que diz: vocês são sacerdócio escolhido. Então, quer dizer, é mais ou menos nessa parte que Deus estava falando para o povo: a vocês que são tudo isso para levar, digamos assim, a palavra de Deus para o mundo. Exatamente, para levar a palavra de Deus para o mundo. Eles são sacerdote, mas não era sacerdote deles para eles mesmos, eles eram sacerdote para o planeta. E tanto que a promessa começa em Abraão. A promessa de Abraão é que ele vai ter uma descendência maior do que a quantidade de grãos de areia, etc. Vai ser um cara muito abençoado. Mas por quê? Porque por meio dele, todas as famílias da terra seriam benditas. Por meio da descendência dele, todas as famílias seriam abençoadas. Então, isso aí era uma promessa e um mandamento. Então, ao mesmo tempo que você tinha a promessa de que seria abençoado, era também um mandamento que eles abençoassem. E aí a história do povo, a gente conhece bem como é que foi. Tiveram várias quedas, não foi uma só, tiveram vários momentos de altos e baixos, a gente até elaborou isso já numa outra aula, mas o resultado foi que a queda deles, a hora que eles tropeçaram, Deus mandou a Jesus, o Salvador, e aí sim a promessa se cumpriu. Ela se cumpriu em Cristo. Ele é o descendente de Davi, né? Que trouxe... Oi? Descendência espiritual. Né? Isso, descendência espiritual. A partir daí você já não tinha mais uma descendência direta, não necessariamente. Até pode, e no final dos tempos o povo de Israel vai ser chamado novamente. Agora, acho que já começou até o final, está começando, mas enfim, isso é uma opinião particular. O fato é que o povo de Israel ele vai voltar a Deus, através até do exemplo e através dos próprios gentios. A gente vai ver isso hoje mesmo, na aula de hoje ele menciona isso. Então, vamos lá. Isso aqui foi tudo para relembrar da última aula, para que isso fique firme na cabeça de todo mundo, para que não caiam. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aqui. Então vamos lá, a partir do 25. Como está escrito, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, aliás, deixa eu ler o texto inteiro, vai. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então aqui ele está falando de uma salvação plena, de uma salvação universal. Uma salvação que inclui não apenas Israel, os descendentes de Israel, mas que inclui também os gentios. E Israel, ele vai ter essa salvação quando haja entrado a plenitude dos gentios. Esse plenitude dos gentios é um termo que é discutido há 2000 anos. Então, eu não pretendo ser eu a explicar completamente, mas eu entendo que vai haver um tempo em que a salvação vai ter chegado para todo mundo que ela tem que ter chegado. A plenitude dos gentios, eu interpreto dessa forma,
de que vai ter um momento em que todas as pessoas que precisavam ouvir sobre o amor de Deus ouviram. Quando isso acontecer, vai acontecer a plenitude dos gentios, e aí entra a parte do, enfim, aí começa o fim. Né? E aí entra um monte de coisa que a gente não vai elaborar hoje, mas, em resumo, essa plenitude dos gentios, entendo que seja dessa forma, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Né? Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então isso aqui é um trecho muito importante desse pedaço aqui da carta, porque ele está trazendo de volta a promessa novamente. Né? Porque quanto ao evangelho, eles são inimigos. Porém, quanto à eleição, amados, por causa dos patriarcas. Então ele trouxe de volta a promessa. A promessa ao povo de Israel será cumprida. A promessa ao povo de Israel é que eles também vão ser salvos. E por fim, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Porque ele vem falando aqui, né, que da mesma forma como nós éramos desobedientes e nós aceitamos a graça, aceitamos a misericórdia de Deus, dessa mesma forma vai acontecer com Israel. Né, porque Deus a todos encerrou na desobediência, todo mundo era desobediente, a fim de usar de misericórdia para com todos. Todos terão a misericórdia de Deus. Israel, povo prometido, e os gentios que aceitarem essa palavra. Os gentios que, na verdade, todos os que aceitarem essa palavra, seja judeu, seja gentio. Né? Todos os que aceitarem essa palavra, Deus vai usar de misericórdia. Bom, e aí ele faz é quase um canto, né? Um poema que ele faz a Deus. Ao longo desses últimos 11 capítulos, ele vem explicando milhões de coisas, e aqui ele faz, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aqui ele tem uma curiosidade. Eu não fiz um estudo detalhado do grego, tá? Mas eu sei que aqui, nesse verso, ele tem uma particularidade. Eu devia ter feito um desenho para ilustrar isso um pouco melhor. Deixa eu parar de compartilhar. Vou tentar ilustrar com a mão, tá? Então, imagina assim, um círculo. Vai à minha cabeça, né? Então, assim, no grego, ele usa 3 partículas, que significa de, vindo a partir de algum lugar. Aí, ele usa por meio dele, a tradução ela não é tão precisa, mas por meio dele significa em ele. Então é vindo, dentro e saindo. Imagina que fosse uma flecha atravessando a minha cabeça. Então, assim, é para, em, por. Percebe? Ele usa esse jogo de linguagem que representa o todo. Assim, nada veio de outro lugar, nada está em outro lugar e nada vai para outro lugar. É dele, nele, para ele. É de Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ou seja, todas as coisas. Tudo. Não existe nada que não passe por Deus. Não existe nada que não tenha vindo de Deus e não existe nada que não volte a Deus. Por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, toda a glória eternamente. Amém. Isso aqui é uma música também, né? Tem uma música desse trecho. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Paula estava cantando aqui também, só que ela cantou baixinho. Como é que é? Canta alto. É uma voz tão bonita, canta alto. Ela tá tímida aqui, não quer cantar alto. Bom, então, aqui a gente fecha o capítulo 11, e antes da gente entrar em dons espirituais, eu quero só fazer uns comentários a respeito disso aqui. Então, o que a gente está vendo na carta aos Romanos? O que a gente está vendo aqui é basicamente o resumo da história de Deus. É o resumo da misericórdia de Deus. É um resumo de tudo o que Deus fez na humanidade, desde o primeiro dia, lá quando Deus falou, haja luz, até hoje. Isso aqui é o resumo. O que é esse resumo? Deus tem um plano para cada um de nós. Isso aqui é uma frase que é muito repetida, nos cultos modernos isso é muito repetido, mas é um fato.
Deus tem um plano para cada um de nós, ele tem uma ideia para cada um de nós. Então, se a gente andar dentro do caminho de Deus, a gente vai ter essa bênção. E a bênção ela vem de 1000 formas diferentes, mas ela dificilmente é, sei lá, pode até vir por uma bênção financeira, pode. É que a gente mais quer hoje em dia é isso, bênção financeira, bênção de saúde, essas coisas. Mas as bênçãos de Deus, elas são espirituais, além de ter isso aí. Né? Isso aí é aquela parte do versículo que diz, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o que Deus te promete é paz, amor, tranquilidade, salvação. Essa é a promessa. E ele fala que ele conhece você, ele conhece teu filho, ele me conhece. Ele sabe que eu preciso de comida, ele sabe que eu preciso de roupa, ele sabe que eu preciso disso. Jesus, no Sermão dos Montes, ele fala bastante sobre isso. Né? Olhai para os pássaros do céu, olhai para os lírios do campo. Então, ele elabora bastante essa questão de que a promessa de Deus não é a riqueza eterna e saúde suprema e vida eterna. Não, você vai ter a vida eterna, mas você primeiro passa pela morte aqui, depois a vida eterna. Então aqui, Jesus mesmo avisa, né? Não, como é que é? No mundo tereis aflição, mas não vos inquieteis, porque eu venci o mundo. Então, porque uma coisa, às vezes, não parece meio ambíguo? Você, por exemplo, está de repente lá lendo na Bíblia, Jesus falando, vinde a mim porque o meu fardo é leve e suave. E na sequência ele vira e fala, aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Então, parece, mas o sentido disso é um sentido espiritual. Né? O fardo leve é paz, é você deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Esse é o fardo leve. Se você seguir, se você fizer a coisa certa, você não vai ter um juiz na tua cabeça. Você não vai ter alguém querendo vir te prender. Você está fazendo a coisa certa, você está em paz. Né? Então, essa é uma parte importante da promessa. É fácil fazer a coisa certa? Não, aí você vai ter que pegar a tua cruz. É fácil não xingar quando você está com vontade de socar a cara de alguém? Não, não é fácil. Né? Quando aquela pessoa te dá uma fechada no trânsito, é fácil não ficar bravo, não ficar irritado, quando teu chefe te fala alguma coisa? Enfim, tem milhões de coisas que acontecem todos os dias que nos levam a pensar em pecar. Né? Mas a palavra também diz, irai-vos, mas não pequeis. Você pode até se irritar, mas guarda a tua boca, guarda teu olho, guarda tuas ações. Né? Irai-vos, mas não pequeis. Rapaz, eu estou sofrendo para não pecar com o meu empreiteiro, viu? Que o cara está demorando a minha obra, cara. Ele está fazendo questão de fazer pecar, né? Não, rapaz, tem dia essa parte está difícil. Tem dia que só pela misericórdia de Deus mesmo, viu? Porque a nossa vontade é pegar pelo pescoço. A ideia da Paula falou que ele está demorando porque você tem que evangelizar ele, tá? Ele está te dando tempo. Nossa! Vou evangelizar o prédio inteiro. Boa ideia. Maravilha. Hashtag fica a dica. A Carla falando, boa, Ana. Bom, então, aqui até o 11 ele está falando, né, sobre a justificação que vem pela fé e não por obras. Ele está falando sobre o pecado, está falando para a gente abandonar o pecado, está falando para a gente viver pela graça, viver a vida de Cristo. Então, isso tudo a gente foi vendo até o capítulo 11. Tá? E agora, no 12, esse trechinho do 12 que a gente vai ler, acho que é o 12 inteiro que a gente vai ler hoje, ele é curto. A gente vai ler o 12 inteiro, que é o seguinte. Tudo bem, então, primeira coisa, passou o pecado, deixou o pecado para trás, ok? Consegui viver uma vida de santidade, debaixo da misericórdia de Deus, debaixo da graça de Deus, aceitei essa vida e estou vivendo essa vida debaixo da graça, né? Não por obras, mas por fé. E aí? O que acontece? Qual que é o próximo passo? Não, legal. É só isso? Acabou aí? Não. De certo que não. Como diria o próprio Paulo, certamente que não. Aí ele pega um outro lado. Então, primeiro ele estava olhando para o passado, ele estava olhando para o pecado. E agora, no 12, ele começa a falar sobre a nova vida. Então, o que é essa nova vida? A partir do momento que eu aceito a Cristo, né, ele próprio diz aqui em Romanos que você é nova criatura. Né? Você está morto para o pecado e vivo para a graça. Isso a gente acabou de ver. Então você é nova criatura. E aí, o que acontece? Então, vamos voltar lá para a Bíblia. Abram a Bíblia em Romanos 12. E Paulo ele dá aqui vários exemplos. Esses exemplos não são exaustivos. Tá? Por exaustivo, eu quero dizer que tem outras coisas além dessas, mas eles são bem completos. Não está
não está com tudo, porque em outros trechos, em outros livros, ele menciona outros, tá? Mas vamos ver o que está aqui em Romanos. Esse trecho aqui de 12:1 também é extremamente conhecido, eu já vi pregação, inclusive, lá na IEP, sobre esse trecho aqui, e ele é fundamental para a nossa vida. Rogo-vos, pois, irmãos, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. 22. Oi? Acho que foi outra coisa. Então, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tá? Eu não vou explicar isso aqui em detalhe, isso aqui vale uma pregação, e já vimos pregação sobre isso, mas em resumo é o seguinte: eu preciso me dedicar a Deus, dedicar minha vida a Deus. Em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional, ele englobou tudo, ele englobou o meu corpo, minha alma, meu espírito, minha mente, a minha inteligência, a minha adoração a Deus, o meu sacrifício a Deus, ele não é só espiritual, ele é também racional. Eu faço isso voluntariamente, eu me entrego, né, eu me apresento a Deus voluntariamente, conscientemente, intelectualmente, espiritualmente, de todas as formas. Eu me entrego completamente a Deus. Né? Não só porque o pastor mandou, não é só porque está escrito na Bíblia, não é só porque alguém disse para mim que eu tenho que fazer isso, não. Eu tenho que entender o que eu estou fazendo e fazer voluntariamente. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é uma coisa que a gente já falou na última aula, e aqui vale reforçar. A frase que eu usei na ultimamente foi que amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Né? Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Então, a ideia aqui é essa: transformai-vos pela renovação da nossa mente, da vossa mente. Por quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a consequência de quando eu me apresento. Então, percebe que quando Deus dá uma ordem, uma lei, a lei geralmente ela é boa. Aliás, eu diria que sempre é. Né? Quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, ele não manda para o nosso mal, ele manda para o nosso bem. Então, quando Deus manda que eu me apresente como sacrifício vivo, não é só para cumprir tabela, não é só ir na igreja todos os dias da semana, não é só me sacrificar pelos outros, não é isso. Eu faço isso também, tá? Isso também é necessário, que eu me entregue a Deus completamente. Mas por quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu me entrego, o resultado disso é que eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele falou, só para deixar claro aqui, ele falou alguma vez aqui que você vai ficar rico? Não. Ele falou alguma vez aqui que você vai ter, sei lá, qualquer coisa. Ele não está fazendo uma promessa de bens, ele não está fazendo uma promessa de itens, ele está fazendo uma promessa de você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E você experimentar isso é lá dentro. Você experimentar isso, ele faz bem para a tua vida, faz bem para a tua alma, faz bem para você como pessoa, independente do que aconteça na tua vida. Isso aqui, quando você experimenta a vontade de Deus, não importa se eu estou com dinheiro, se estou sem dinheiro, se eu estou com saúde, se estou sem saúde, se eu sou escravo, se eu sou general, se eu sou senhor, se eu sou político, não importa. Não importa, porque quando eu me entrego em sacrifício vivo, eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a boa, perfeita e agradável, boa, agradável e perfeita vontade de Deus pode me levar para lugares que eu não pensava em ir. Pode me levar para lugares que eu não queria ir. Mas eu sou necessário naquele lugar. Um exemplo clássico é uma pessoa que pega uma doença, vai para um hospital e no hospital evangeliza a enfermeira. Ele não teria evangelizado a enfermeira se não estivesse no hospital. Então percebe? Você fala, a doença é uma coisa ruim. É ruim. Mas a boa, perfeita e agradável vontade de Deus fez com que você ficasse doente para que você pudesse ter contato com aquela pessoa que precisava ouvir a tua palavra, que precisava ouvir a palavra de Deus naquele momento. Então eu estou dando só um exemplo, mas tem muita coisa aí, né, que acontece com a gente que a gente não sabe por quê. Às vezes a gente olha e fala, meu, por que está acontecendo isso comigo? O que será que eu fiz para acontecer isso? Você não fez nada, não necessariamente, pode até ter feito, mas não necessariamente você fez alguma coisa. Às vezes as coisas acontecem. Paulo. Oi? Paulo foi preso
evangelizou um escravo que estava fugido, né? E ele se tornou um cristão. Desculpe eu interromper. Não, tá perfeito. Eu É acho do que Onofre, né? o Onésimo, como é que chama? Onésimo. Teve aquele outro também É que é Onésimo, né? o Onésimo e a Ele estava família na dele, né? prisão, ele foi preso. E na prisão ele evangelizou um escravo que Paulo conhecia. Olha como Deus faz. Paulo conhecia o dono do escravo. Tanto que escreveu uma carta para ele dizendo, olha, volta lá, né? E disse, recebe-o como irmão. A gente até estudou essa carta, teve uma aula que a gente estudou ela. Então, assim, Exatamente. teve uma outra situação que Paulo estava na prisão e evangelizou o carcereiro e a família toda do carcereiro foi salva. Né? Então, tem muita coisa que acontece com a gente que não importa se eu estou em prisão ou se eu estou no Palácio Real. Deus vai me colocar onde eu preciso estar. Então, às vezes, não é nenhuma questão de perguntar por que isso aconteceu comigo. Eu acho que a pergunta aí é o que Deus quer que eu faça nessa situação? A Paula está comentando que tem um louvor que fala sobre isso. A história de José tem um bom exemplo. A Natasha mencionou a história de José. Como é que é o louvor? O que ele está fazendo bem aqui onde eu estou, quais são os planos do seu coração? Ele está fazendo bem. O que ele está fazendo bem aqui onde eu estou? O que ele está fazendo bem aqui onde estou? E quais são os planos do seu coração? E quais são os planos do seu coração? Então, assim, o que a gente deve buscar não é tentar entender por que aquela coisa está acontecendo comigo, seja lá o que for, tá? Eu dei o exemplo de saúde, mas pode ser qualquer coisa. O que eu tenho que buscar é o que Deus quer que eu faça com isso? Né? Com quem Ele quer que eu fale? O que eu preciso agir em relação a isso que está acontecendo, seja lá o que for? Bom, então, vamos ver os dons. Eu me oferecendo como meu corpo por sacrifício vivo, eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Pela graça que me foi dada, aqui eu estou no 12:3. Para a gente compartilhar, né? Deixa eu compartilhar de novo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós. E aí vem os vários exemplos que ele dá. Ele começa aqui e começa lá no finzinho, termina no finzinho. Então vamos lá. Não pense em si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. O que ele está falando aqui para você fazer? Não pense de si mesmo, não é sobre si mesmo, de si mesmo, além do que convém. O que ele está incentivando a gente a fazer? A pensar mais nos outros? Exatamente. Então aqui ele tem dois ensinos nessa frase. Primeiro, pensar mais nos outros e ser mais humilde. O ser mais humilde está no pense com moderação. Então eu penso sobre mim com moderação, mas eu preciso pensar nos outros também. E aí vem, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Então, não é para ser uma coisa pesada, não é para ser uma obrigação, para ser uma escravidão. Não, é segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E aí vem uma lista de dons. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, se você é um profeta, se você recebe a profecia de Deus, então você compartilha essa profecia conforme a proporção de fé. Não tenta mostrar mais do que você recebeu. Não tenta ser mais profeta do que Deus te deu. Nesse ministério, dediquemo-nos ao ministério. Então, aqui a própria frase é clara. Se o teu dom é ministério, então dedique-se a isso. Ou quem ensina, esmere-se em fazê-lo. Quem está ensinando tem que cuidar para ensinar direito. Ou que exorta, faça com dedicação. Perceba que a exortação é um dom. E exortação é diferente de fofoca, é diferente de ofensa, tá? Exortação é quando você vê que o irmão está no erro e você vai lá e fala sobre o erro com ele. Mas não é botar o dedo na cara, não é condenar, não é expulsar da igreja, é exortar. Qualquer dia a gente pode fazer um estudo específico sobre a exortação. Mas aqui, quem fizer isso, faça com dedicação. Então, quem exorta tem que fazer isso com respeito e com dedicação. O que contribui com liberdade. Perceba que contribuição também é um dom.
Então, tem uma outra passagem que fala que aquele que recebe mais, que dê mais. E o que recebe menos, que dê menos. Né? Mas que você faça essa contribuição com liberalidade. Você faça isso conforme o que Deus te deu. O que preside, com diligência. E, de novo, perceba que ele usa termos parecidos para ministério e para presidência. Então, se ministério, dedicado. Quem preside, dedicado, com diligência. Né? Quem que preside? É o pessoal que cuida da igreja, o pessoal da administração da igreja, o pessoal que administra o corpo de Cristo, né? Para que tudo esteja bom e correto e limpo, enfim. Quem preside, quem cuida da igreja, quem cuida do corpo, que faça isso com diligência. Né? E quem exerce misericórdia, com alegria. Tá? Ô, Renato, Diga. olha que interessante uma coisa aí que eu notei. Aí tem uma parte que fala: o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Eu gosto disso porque, assim, eu estou cansado de ver muitos lugares que falam assim: Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. E muita gente eu vejo usar isso como uma desculpa para não se capacitar para fazer o melhor para Deus. Eu acho que, assim, o propósito de Deus é, assim, lógico, ele pode escolher uma pessoa para um ministério, mas se a pessoa vai para aquele ministério, ela tem que se empenhar em fazer o melhor dela para ele. Dedicar, né? Como se estivesse fazendo aquilo para agradar a Deus, como oferta a Deus. E eu acho que muitas igrejas usam esse tipo de argumento para botar um cara como pastor que não tem vocação, que não tem jeito para ser aquilo, não tem dom para aquilo. E eu vejo muito disso acontecer em ministérios de louvor, ministérios de todos os tipos, entende? E eu acho que isso aí, na palavra, ela mostra isso. Esmere-se em fazê-lo. Então, eu quis pontuar isso porque eu achei bem interessante. Está totalmente correto, né? Então, se for ministério, dedicado. Quem ensina, com esmero. Quem preside, com diligência. Quem exorta, com dedicação. Quem contribui, com liberalidade. Então, percebe que ele vai dando as instruções aqui para cada tipo de dom. E ele trata isso exatamente dessa forma, porque assim, quando você se entrega a Deus como sacrifício vivo, você recebe esse dom. E o dom não é necessariamente, como a gente, digamos, o dom que mais aparece é o dom de línguas. Né? O pessoal ora em línguas, fala em línguas, não sei o quê. Não, legal. Deus dá esse dom para quem ele quer dar esse dom. Mas esse não é o único dom. Esse é o que aparece. O cara pega o microfone, ora em línguas, fala, olha, ele ora em línguas. Mas você tem outros dons na igreja, né? Inclusive contribuição, inclusive presidência, inclusive misericórdia, exortação, intercessão. O próprio Paulo fala muito sobre essa questão das línguas em Coríntios, né? Sim, lá em Coríntios ele fala claramente sobre línguas. Mas note, ele fala dentro de um contexto em que ele está falando de vários dons. E esse é um deles. Qual que é o dom mais precioso? Né? A Paula perguntando qual que é o dom mais precioso. Aí eu pergunto para vocês, qual que é o dom mais precioso? Qual é? Qual é? O amor? É o amor. Você mencionou Coríntios, ela lembrou. Amor. O dom mais precioso é o amor. Aqui no final desse trecho... É só fazer uma parte. Diga. Pode falar. Desculpe, o que o Rodrigo falou, o Rodrigo tem razão, eu já escutei isso muito, que Deus capacita os escolhidos, só que eu vejo isso não como inversão. Primeiro ele escolhe e depois capacita. Eu vejo ao contrário. Ele capacita, aí você percebe que ele tem uma escolha, uma separação para aquilo, porque ele está sendo, na verdade, treinado. Ele se treina. Eu vi, ao contrário, capacita os escolhidos? Não. Primeiro ele capacita, depois você percebe, porque Deus capacitou, ele é um escolhido. Aí você separa ele para pastor, para evangelismo, né? Para aquilo que Deus colocou. E a gente só pode ver isso quando Deus está capacitando, não o contrário. Não sei se é isso que você quis dizer, Rodrigo. Porque muitos fazem assim, vou ungir pastor e deixa que Deus vai capacitar. Não, é o contrário. Exato, esse ponto. Ele tem que mostrar que ele tem um dom de pastorear, de pregar, e aí os outros vão ver que o dom tá nele, né, que Deus tem capacitado, e aí sim ele é separado para a obra. Ao contrário. Não, isso eu estou de acordo. Eu concordo. Mas tem situações também que são situações extremas, né? Quando Deus precisa de uma pessoa que não... Ele simplesmente precisa que aquela pessoa faça alguma coisa. Então ele vai e manda a pessoa fazer.
né? Agora, vamos supor que ele recebeu um dom. Você recebeu um dom de profecia, né? Você precisa se dedicar a esse dom, né? O dom da profecia, só para dar um exemplo aqui, é segundo a proporção da fé. Esse ministério, você tem que se dedicar ao ministério. Então, se você recebeu esse dom, você tem que se dedicar. Se você ensina, tem que se esmerar. Se você preside, faça com cuidado, com diligência, né? Com Então, atenção. mas primeiro você se dedica, né, ao estudo, né, aquilo que Deus tem te chamado, aquilo que você tem, por exemplo, ensinar. Você não está falando tudo que você está falando porque, né, Deus jogou do céu para você, não. Você estudou, né? Você perdeu horas pesquisando, né? Fez cursos, e aí sim você começou a ensinar, ao contrário. Foi. Bom, e aí ele vem nessa linha e ele coloca outras virtudes, né? Então, o amor, a partir do 9, tá? Continuando aqui no 12:9, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aqui ele está ligando com aquela primeira que ele mencionou agora há pouco, que é pense de si mesmo, não pense de si mesmo além do que convém, mas também pense nos outros. Aqui ele está colocando um pouco mais detalhado. No zelo, não seja remisso. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, ou seja, você fica feliz na esperança. Sede paciente na tribulação, na oração, perseverante. Então perceba, quando você está na esperança, alegre-se. Quando você está na tribulação, paciente. E perseverante na oração. Para compartilhar as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então, quem está te perseguindo, ora por aquela pessoa. E não ora para que aquela pessoa tenha uma morte lenta e dolorosa, mas ora para que Deus abençoe aquela pessoa. Entendeu? É para você orar pelo bem da pessoa que te persegue, não pelo mal. Né? Ai, Deus me livra dessa pessoa. Não, não necessariamente. Deus abençoa essa pessoa. Porque quando Deus abençoa ela, você vai ser abençoado por tabela, né? Ou diretamente. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aqui ele está falando de misericórdia. Né? A gente já falou sobre isso em outras aulas e já teve pregação sobre isso, mas misericórdia é quando você tem os dois corações integrados, juntos, próximos. Né? Quando você pega o teu coração e ele fica próximo do coração do outro. Né? Então isso é quando você exerce misericórdia. Eu lembro uma vez que o pastor falou sobre isso, e ele até chamou a esposa lá na frente, deu um abraço, né? Ele falou, agora a gente está mais perto. Tá vendo? Coração com coração aqui. Isso é um exemplo de misericórdia também. Né? Você está junto com a pessoa, se alegrar com quem se alegra, chorar com quem chora. E tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Seja humilde também. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso aqui eu acho que é fundamental também. Tende paz com todos os homens. Não fica arrumando briga, não fica arrumando encrenca. Vive em paz. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. A gente já falou sobre esse trecho numa outra aula. E isso aqui vale uma pregação também. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, o que é isso aqui? Esse trecho inteiro que eu fiz questão de ler inteirinho. Eu geralmente não leio o trecho todo assim, mas esse eu fiz questão de ler inteiro. O que ele está dizendo aqui nesse trecho? Faz para mim um resumo do que está escrito aqui. Não te deixeis vencer do mal, mas vencei o mal com o bem. Se você tiver amor, você vai conseguir todas essas ações, essas atitudes. Se tiver amor, não deixe vencer o mal com o mal. O que mais? Não sejam tímidos. Podem participar da aula. Tenha compaixão dos outros, porque também pode acontecer com você. Sim, compaixão e misericórdia. Tá junto.
né? Chorar com quem chora, rir com quem ri. Esse bloco de texto aqui, do 9 até o 21, ele está dando exemplos práticos da vida cristã. Você é cristão? Faz isso. Você é cristão? Lê Romanos 12, de 9 a 21, e faça isso. Isso aqui é o resultado de tudo aquilo que ele veio falando até o 11. Então, quando ele estava falando, abandona o pecado, vai para a graça, não sei o quê, o velho homem morreu, o novo homem voltou, para que Cristo, não sou mais eu que vive em mim, mas Cristo vive em mim. Isso tudo, aqui, do 9 até o 21, é consequência dessa vida nova. As virtudes recomendadas, isso aqui é um resumo do que é uma vida cristã. Um pouco antes ele fala dos dons espirituais. Então, quem tem o dom, use para o ministério, não enterra o dom. Tem até uma parábola de Jesus falando sobre isso, né, que você recebe o dom e os 3 servos receberam, um recebeu 1, outro recebeu 5, outro recebeu 10, não lembro a quantidade, mas o que recebeu 1 foi lá e enterrou. Né? Quando o senhor voltou, falou, peraí, eu te dei e você não fez nada com aquilo, você enterrou? Eu estava com medo que me roubassem. Ou seja, você recebeu um dom e guardou ele. Não. Você tem um dom, usa. Se você sabe profetizar, profetiza. Se você sabe agir no ministério, dedique-se. Se você ensina, ensine. Se você exorta, exorte. Use o dom que Deus te deu. Use o dom. Quem exerce misericórdia com alegria, use o dom que Deus te deu. E isso aqui, ó, amor sem hipocrisia, detestai o mal, amai-vos cordialmente, não seja remisso no zelo, seja fervoroso no espírito, etc, etc, etc. Não vou reler o texto todo de novo, mas isso aqui é ser cristão. Se algum dia alguém te perguntou o que é ser crente, cita esse texto aqui para a pessoa. Se algum dia você teve dúvida do que é ser crente, leia esse texto. Tá bom, pessoal? Alguém quer fazer um comentário adicional? Dúvidas, perguntas? Ô, Renato, no caso de Davi, ele foi escolhido, mas demorou 14 anos para ele assumir, né? Tem um tempo. Às vezes leva um tempo. Moisés esperou 40. Lembra que da eleição de Moisés até que ele voltasse para o Egito, foram 40 anos vivendo lá com a Miriam, né? Não, Miriam era a irmã dele, vivendo com a... Fugiu o nome agora. Vivendo lá com o sogro. Hã? Então, mas o que eu quero dizer é que quando ele foi escolhido, ele levou 40 anos para que ele começasse a exercer o dom que ele recebeu, né? De libertador e tal. Mas, assim, tem coisas que demoram mesmo, mas tem coisas que são na hora. Então, esses aqui, do 9 ao 21, são coisas que eu posso fazer hoje. Posso fazer amanhã. Não tornar mal por mal, eu posso fazer daqui a 10 minutos. Se alguém me fez mal, eu posso ligar para a pessoa e falar, eu te perdoo. Você pode fazer daqui a 10 minutos, não precisa esperar 20 anos. E uma coisa que eu achei interessante também é o seguinte, por exemplo, tem muitos dos dons do Espírito Santo que dizem, que eu vejo, que a orientação é que a gente tenha esse tipo de atitude, porque dependendo da situação, Deus pode me usar um dia para ensinar uma pessoa sobre a palavra, mesmo eu não tendo o dom de ensino, pode me utilizar em algum momento para curar alguém, mesmo sem ter o dom de cura. Então, assim, eu acho interessante, por exemplo, ele não fala ali, por exemplo, no texto, aqueles que têm o dom de humildade sejam humildes. Aqueles que têm o dom de misericórdia sejam misericordiosos. Ele fala para todos nós fazermos isso. Então, eu acho uma coisa interessante isso, né? Porque tem muito lugar que eu vou que a igreja fala assim, não, os dividir aqui, ó, você tem o poder tal, você tem o poder tal, você tem o poder tal, você é o Capitão América, você é o Homem de Ferro, você é o Hulk. Eu prefiro o Homem-Aranha. Eu falei alegoria, mas é a impressão que eu tenho, entende? A Paula falou que gostou do Homem de Ferro. Um pedaço que é importante a gente ver é segundo a graça que nos foi dada. Né? Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça. Então, Deus ele dá os dons segundo a graça. Nem todo mundo tem todos os dons. Aliás, dificilmente você tem todos os dons. Claro. Eu tenho dificuldade, por exemplo, para receber. Eu não sou uma pessoa receptiva, assim, o dom de como é que chama? Hospitalidade. Aqui ele fala, praticar a hospitalidade. Eu sei ser hospitaleiro,
mas não é uma coisa que é natural. A Paula faz isso naturalmente. Para mim exige um esforço, exige uma atenção, entendeu? Porque eu muito rapidamente desligo, perco a hospitalidade. Ela não, ela é toda cuidadosa. Ela já se prepara dias antes de receber alguém, né? Então ela sabe, ela tem esse dom da hospitalidade, né? Então assim, cada um tem o seu, né? Claro. Eu acho que eu consigo explicar bem, eu acho que eu consigo ensinar bem. Isso é um dom que eu sei que Deus me deu antes até de eu saber que eu ia usar esse dom para a igreja. Claro. Assim, a primeira profissão que eu tive na vida foi ser professor. Eu dava aula de AutoCAD, que não tem nada a ver, é um negócio de computador. Dei aula de AutoCAD, dei aula de vários sistemas de computador. Então, assim, é uma coisa que eu já vinha desde 18 anos de idade percebendo que eu tinha digamos, essa facilidade. Para mim é fácil eu preparar uma aula, eu ensinar, uma coisa que vem naturalmente. Exato. Eu tenho certeza que muita gente não é, que dá um trabalho, se prepara, mas exige um esforço. Então, assim, eu vejo o dom de Deus como essa facilidade, ele ajuda a gente, né? Só que uns têm um, outros têm outro, e o importante é que a gente viva como um corpo, porque cada um tem a sua função, mas dentro do corpo de Cristo, todos somos um. A igreja ela só vai funcionar se cada um exercer o seu ministério, se cada um exercer o seu dom. Certo. Aí ela vai funcionar bem. Isso aí. Isso aí? Amém? Eu queria Amém. pedir para alguém orar para a gente encerrar a aula de hoje. Quem quiser pode tirar o mudo e ora para a gente. Sem timidez. Amém. Pai Pai Santo, querido, Pai já- querido, Pai de amor, de misericórdia, de graça, quero te agradecer pela oportunidade, Senhor, de estarmos aprendendo um pouco mais da tua palavra, aprender um pouco mais, Senhor, daquilo que tu queres para as nossas vidas, Pai. Ó Deus, eu te agradeço, Senhor, pela libertação, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. Quero te pedir mais uma vez, Senhor, pela vida do nosso irmão Renato, cobre ele, Senhor, com sabedoria do alto, com a tua graça, com as tuas bênçãos, Senhor, para que possamos estar, Senhor, aprendendo cada dia mais da tua palavra, Senhor, dos teus ensinamentos, Pai. Ó Deus, sê conosco, Senhor, por este ministério maravilhoso, Senhor, que nós temos de ouvir a tua Amém. palavra, por esse ministério, Senhor, de escola, Pai, bíblica, que agradecemos por aprender da tua palavra, Senhor, e derrama, Senhor, dos teus dons para os teus filhos, Senhor. Derrama da tua graça, da tua misericórdia, Senhor, das tuas bênçãos, Senhor, para os teus filhos, ó Pai, e que possamos, Senhor, exercitar, Senhor, os teus dons e não guardar, Pai, e não guardar, Senhor, numa caixinha e falar que tem e não usar, mas que o Senhor possa nos dar, nós possamos aprender e exercitar da tua palavra, Senhor. Graças te dou por essa oportunidade, abençoa, Senhor, todas as vidas que estiveram nessa escola dominical, abençoa as demais vidas, Senhor, traga, Senhor, para que possamos cada vez mais ouvir a tua palavra e aprender a tua palavra, Senhor. Eu oro, Senhor, pela minha vida, obrigado, Senhor, pela saúde que tu tens me dado, Pai, e abençoa, Senhor, todos os irmãos aqui, Pai, e pela comunhão e pela misericórdia, Senhor, que tu tens dado, Senhor, para nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma semana abençoada Amém. e que Deus olhe por cada um. Amém. Amém? Amém. Amém. Amanhã, reunião de oração. Amém. Todo mundo lá. Amém. Hein? Ó. Amém. Valeu, pessoal. Boa noite. Deus abençoe. Paz do Deus Senhor. Senhor, Deus abençoe. Boa noite.